Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 56ª lição introdutória à ética. Hoje teremos uma videoaula sobre metaética. As 5 videoaulas anteriores foram sobre metaética contemporânea desde uma certa perspectiva histórica. A videoaula de hoje e as próximas, 4, 5, nós trataremos de problemas de metaética que são discutidos hoje e que estão, de alguma forma, ainda em aberto, né? Quer dizer, eles demandam ainda a nossa reflexão filosófica para uma eventual resolução. Então, o tópico da videoaula de hoje é ética formal e lógica deôntica. Bem, para iniciar, então, vamos perguntar o que é ética formal. Vocês estão vendo aí projetado, né, a capa de um livro, que é esse, que se chama Formal Ethics, que é um livro escrito por Harry Gensler, que foi aluno e discípulo de Richard Hare, que nós apresentamos já, né, uma videoaula a respeito, que cria a teoria metaética do prescritivismo universal, e que faz também, embora não tenhamos visto isso, né, um estudo lógico dos imperativos, por exemplo, né? Bem, a partir, então, do prescritivismo universal, o Gensler faz uma série de estudos dos aspectos formais da linguagem e chama isso de ética formal. Tá? Bem, então, na definição de Gensler, a ética formal é um estudo dos princípios formais do nosso pensamento moral. Quer dizer, é usar os recursos da lógica para compreendermos a natureza da linguagem moral. Bem, e nesse sentido é importante a gente lembrar, ao menos, né, que os aspectos formais da linguagem moral, de alguma forma, já foram tratados na história da ética. Então, desde Aristóteles, desde a ética nicomaqueia, nós conhecemos, por exemplo, a crítica que ele faz à ideia platônica de bem, né, dizendo que ela, ao expressar algo que supostamente é o bem em si, isso esvazia, né, todo o conteúdo moral propriamente dito, e nós ficamos com uma forma vazia. Né? Agora, em outras passagens da Ética Nicômaco, há também observações importantes nesse sentido sobre a formalidade, né, de prescrever, por exemplo, algo do tipo, né, quando vamos ao médico e o médico, se ele nos dissesse, né, que temos que tomar todos os remédios necessários para curar a doença, isso é uma prescrição genérica, né, mas que não diz especificamente qual remédio devemos tomar. Né? Então, segundo Aristóteles, é necessário especificar, né, de quais remédios estamos falando. Assim como, e isso eu gostaria de salientar aqui, porque retomaremos quando estudarmos a ética de virtudes e, eventualmente, a possibilidade de uma confluência entre teorias normativas, né? O critério do estabelecimento da correção de uma ação virtuosa é formal, é fazer aquilo que uma pessoa com determinadas qualidades morais, né, que é virtuosa, faria nas circunstâncias. Mas, obviamente, a pergunta quais são essas qualidades morais é importante, porque senão nós temos apenas um critério formal da ação virtuosa. Bem, esse problema também apareceu, né, numa das críticas hegelianas à ética de Kant. Né? Aliás, o próprio Kant, na crítica da razão prática, já tinha respondido a um crítico, né, dizendo que ele não teria criado nada novo na ética. E o Kant diz, bom, quem é que pretenderia, né, como se a humanidade tivesse até aquele momento desconhecido o que é o certo e o errado, quem é que pretenderia fazer algo na ética se não introduzir uma nova fórmula? E essa fórmula é o imperativo categórico, que estudamos em 4 ou 5 videoaulas anteriores.
Então, o imperativo categórico, na sua formulação geral, ele é também algo puramente formal, né? Que nós devamos agir a partir de máximas que nós possamos querer que sejam universalizadas, é puramente formal, não diz quais máximas nós devemos seguir. A mesma observação cabe em relação ao princípio de utilidade, né? Que nós, por exemplo, devamos seguir aquelas máximas que maximizem a felicidade para o maior número de pessoas. Novamente, né? Não diz nada sobre que regras em particular devemos seguir. Bem, então, o que a ética formal de fato mostra é que muitos dos imperativos, né, que nós temos na nossa linguagem moral, eles têm um aspecto puramente formal, né? Pensem, por exemplo, também, e esse é o exemplo muito discutido, né, pelo Gensler, que, enfim, acha que a regra de ouro é o princípio, ao menos uma formulação dela, né, é o princípio supremo da moralidade. Pensem na regra de ouro, né, nesses termos. Trate os outros como você quer ser tratado. Isso, novamente, né, não especifica nenhum comportamento em particular que nós devamos fazer. Mas esse, então, né, é outro exemplo, né? E há inúmeros outros, né? O Gensler, por exemplo, cita alguns. Seja consistente em suas crenças. Se você quer atingir um fim, busque os meios necessários. Né? Siga a sua própria consciência. Pratique o que você prega. Julgue casos similares do mesmo modo. Não faça algo que você mais tarde irá se arrepender e assim por diante, né? Nós estamos aí diante de uma série de regras de comportamento, de imperativos, que são puramente formais. Compreendê-los como tal é importante e é isso que a ética formal nos faz. Todavia, não é apenas nesse sentido que a ética formal pode contribuir, né, com o esclarecimento dos juízos morais. Ela pode fazer um pouco mais, que é discutir, né, como nós, ao formalizarmos a linguagem moral, temos algum tipo de vantagem compreensiva, né, dos fenômenos morais, do esclarecimento da própria moralidade e assim por diante. Então, se a metaética é entendida e nós temos definido assim, né, desde as nossas primeiras lições introdutórias, como uma discussão filosófica sobre os aspectos lógicos, epistêmicos e ontológicos da ética, né? A ética formal, ela pode fazer algo a mais do que simplesmente esclarecer os aspectos, digamos, formais, né, da linguagem moral, e ela pode utilizar os recursos da lógica para efetivamente clarificar, então, né, as relações formais que podem existir entre diferentes normas, né? Por exemplo, entre princípios e regras, né? Ambos são normas, princípios são mais gerais, normas são mais específicas, né? Bem, então nós podemos começar a utilizar recursos, claro, da lógica formal, né? Da lógica clássica, desculpe, ou não, lógicas não clássicas, para tentar compreender melhor essas relações formais entre juízes morais. Bem, então, quando nós começamos a tentar formalizar a linguagem moral, uma primeira questão filosófica que se faz e se discute bastante na lógica deôntica é se nós deveríamos formalizar atos ou proposições. Aqui, para fins simplesmente de ilustração, né, nós vamos assumir que nós podemos formalizar juízos morais como proposições. Né? Claro, isso já significa que nós tomamos, de certa maneira, né, uma perspectiva cognitivista e não cognitivista, porque nós vamos aceitar, ao menos para fins de argumentação, agora, né, a ideia de que um juízo moral não é uma mera expressão subjetiva de sentimentos, sem conteúdo não cognitivo, mas é sim uma proposição. Né? Como nós podemos ter algum tipo de evidência nesse sentido?
Bom, uma maneira é discutir o chamado problema Frege-Gitch. Na verdade, ele foi formulado por Peter Gitch, juntamente com outros eticistas, né, importantes, Philippa Foot, etc., né, e ele relembra um certo problema que o Frege teria levantado, então é por isso que o nome ficou problema Frege-Gitch. E ele consiste em colocar juízos morais numa estrutura argumentativa. Então, vocês estão vendo aí, temos duas premissas. Premissa 1 diz, uma afirmação condicional, né? Se é errado mentir, então é errado ensinar o seu filho, ou filha, a mentir. A premissa 2 diz, ora, é errado mentir. E a conclusão é, portanto, é errado ensinar o seu filho ou sua filha a mentir. Bem, vamos analisar criticamente esse argumento, né? Ele parece claramente ser válido, quer dizer, a conclusão se segue das premissas. E além disso, vamos aceitar por enquanto que ele também parece ser correto, quer dizer, as duas premissas expressam proposições verdadeiras, né? Então, se esse é o caso, né, se nós estamos diante de um argumento correto, né, então o cognitivista tem razão em dizer que juízos morais são proposições. E a partir disso, o não cognitivista precisa, né, explicar esse ponto. De fato, muitos não cognitivistas na metaética contemporânea procuram até elaborar uma lógica específica, né, para dar conta desse problema. Não entraremos nesse ponto. O que eu gostaria de fazer, ao invés disso, é ilustrar para vocês, então, o seguinte: vamos assumir que juízos morais sejam proposições, tá? E vamos usar os recursos da lógica deôntica para a gente compreender certas relações entre juízos morais, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, é assumir a lógica clássica, a lógica de Bertrand Russell, Frege, o primeiro Wittgenstein, né, o Wittgenstein do Tratados Lógico-Filosóficos, que eu apresentei brevemente uma videoaula sobre a posição não cognitivista dele no Tratados e tal, mas vamos assumir por enquanto, né, a lógica clássica e vamos acrescentar o que nós vamos chamar de operadores deônticos, tá? Então, a gente pode construir um sisteminha, né, um padrão, né, de lógica deôntica da seguinte maneira. Primeiro passo, vamos usar algumas definições e símbolos. Vamos usar P para uma proposição, né? Então, o que seria P aqui? Uma sentença bem construída que expressa um pensamento proposicional, né? Não apenas teórico. Por exemplo, Aristóteles foi discípulo de Platão, mas, como vimos há pouco, um juízo moral também, que é errado mentir, tá? Então, vamos assumir que isso possa ser considerado uma proposição, tá? Quer dizer, que expressa, essa é a definição básica, clássica, né, de proposição, que expressa algo que possa ser considerado verdadeiro ou falso. Depois de assumir essa definição, vamos usar alguns operadores, alguns símbolos, né? Alguns símbolos lógicos. Em primeiro lugar, monádicos, por exemplo, não, né, esse símbolo que está aí, e também diádicos, né, que expressam aí operações lógicas, como, por exemplo, ou, e, se, então, se e somente se, né, que estabelecem relações entre proposições, né, como quem já estudou um pouco de lógica clássica sabe, tá? Bom, a partir disso, então, né, desse referencial que nós temos, vamos também assumir alguns axiomas da lógica clássica, né? Então, em primeiro lugar, o princípio da identidade, x igual a x, né? Ou CP, então P, são duas maneiras de expressar aí o princípio da identidade. Vamos assumir o princípio da bivalência, né? Dizer que uma proposição é verdadeira ou falsa, e que não há outro valor de verdade. Além disso, vamos assumir o princípio do terceiro excluído, que é enunciado da seguinte maneira: P ou não P. Né? E vamos finalmente assumir também, é isso que faz a lógica clássica, assumir o princípio da não contradição, né? Não, aí P e não P, quer dizer, não é possível a gente
aceitar, né, que uma proposição seja verdadeira, por exemplo, e também a sua negação. Tá? Bem, então, claro, isso é bastante elementar, eu só estou colocando aí, né, as noções básicas da lógica clássica para dizer o seguinte: a lógica deôntica pode ser entendida como um acréscimo de certos operadores, né, à lógica clássica, assim como faz, por exemplo, a lógica modal. Né? Acrescenta os operadores necessário, possível, etc. Né? Nós estamos aqui acrescentando alguns operadores, né, a esse sistema básico de lógica clássica. Quais são eles? São três. Né? Eu estou usando aí alguns símbolos, tá? Mas a gente poderia também usar letras. Então, para esse símbolo, né, junto com a proposição pre, né, nós estaríamos dizendo é obrigatório que P. Então, por exemplo, é obrigatório não mentir. Tá? Para o segundo operador, com esse símbolo, né, nós estamos significando é proibido que P. Então, por exemplo, é proibido pisar na grama. Né? E o último operador, né, que eu usei esse símbolo, mas aqui a gente poderia usar, enfim, qualquer símbolo, né, ou a letrinha P, é permitido que P. Né? Então, por exemplo, é permitido pisar na grama. Né? Bom, claro, as letras aqui elas podem confundir, porque em língua portuguesa proibido e permitido, né, começa com P e tal. Então é por isso que eventualmente seja até melhor usar determinadas letras. Bem, agora vamos ver o que nós então podemos fazer, né, com esse pequeno sistema de lógica deôntica. Né? Uma das coisas que nós podemos fazer então é de fato estabelecer certas relações entre proposições morais, entre juízos morais. Né? Então, em geral, por exemplo, no que a gente chama de padrão de lógica deôntica, né, usual, né, nós podemos estabelecer alguns axiomas e, a partir deles, derivar determinados teoremas. Né? Então, por exemplo, vamos postular esses três axiomas agora estritamente deônticos. Não mais puramente lógicos, mas da lógica deôntica. Tá? Então, o primeiro seria o seguinte: se é obrigatório que P, então não é obrigatório que não P. Um segundo axioma deôntico é o seguinte, que se é obrigatório P e Q, né, isso é logicamente equivalente a dizer que é obrigatório P e é obrigatório que. E um outro axioma é obrigatório P ou não P. É claro que isso é uma tradução, digamos, né, deôntica do princípio, um dos princípios da lógica clássica também. Bem, agora, a partir desse conjunto de axiomas, né, utilizando e aceitando determinadas regras de inferência, que não vamos discutir aqui, por exemplo, né, simplesmente a substituição, nós podemos derivar teoremas. Né? Então, por exemplo, um deles, né, que nós podemos estabelecer, que é um princípio da lógica deôntica, é esse, né? Que não é o caso, tá? Não é o caso que seja obrigatório P e seja obrigatório não P. Tá? Então, esse é um enunciado que proíbe uma contradição, né, lá na lógica clássica, e aqui ele enuncia a proibição de um dilema moral. Tá? Então vamos lembrar agora daquele dilema que nós vimos a partir de Sartre, né, do estudante que procurou ele e tinha dúvidas se deveria se alistar e combater os inimigos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, no fronte, ou se ele deveria ficar em casa cuidando da mãe, que estava muito vulnerável, etc. Né? Então, ele tinha dúvidas e isso, eventualmente, é colocado na forma de um dilema. Né? E lembrem, Sartre diz que, aparentemente, nenhum sistema ético conseguia resolver esse dilema e, portanto, ele seria um dilema genuíno. Então, vamos assumir
que também, né, isso é uma questão filosófica importante que eu já vou comentar, que existam dilemas morais. Né? Então, a pergunta seria, qual é a melhor forma de nós expressarmos, né, a partir dos recursos da lógica deontica, como uma exemplificação, né, da ética formal, como é possível a gente formalizar dilemas morais. Né? Em geral, a gente pensa que um dilema moral é, né, dizendo de forma mais leve, né, como casar ou comprar uma bicicleta e coisas do gênero. Né? Mas, logicamente, um dilema moral não tem essa forma disjuntiva, né, puramente. Então, a melhor forma, segundo algumas pessoas que trabalham com dilemas morais, né, por exemplo, eu orientei a Juliana, ela fez mestrado em lógica deontica, né, nós chegamos aí a formalizar, né, a conclusão de que a melhor maneira da gente formalizar um dilema moral é essa. Né? Então, nós estaríamos diante de duas obrigações, é obrigatório que P e é obrigatório que Q. Né? Então, estamos aí diante de duas obrigações, é obrigatório que P e é obrigatório que Q, e não é possível, esse sinal aí significa, esse símbolo significa, então, possibilidade, não é possível P e Q ao mesmo tempo. Então, para manter o mesmo exemplo, né, é obrigatório cuidar da mãe e é obrigatório defender a pátria contra o inimigo, e não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, então essa é uma maneira da gente ver com clareza, né, como nós podemos expressar um dilema, né, moral, caso dilemas morais existam. Né? Bom, na lógica clássica, então na lógica deontica que utiliza a lógica clássica, como fizemos, né, acrescentando alguns operadores, é um teorema que um dilema moral não pode ocorrer no sistema, né, porque ele trivializaria todo o sistema. Né? E, segundo a lógica clássica, de uma contradição, qualquer coisa se segue. Então, de um dilema moral, qualquer coisa também se seguiria. Bem, então, o que tem abaixo aí é um teorema, tá, de uma lógica deontica clássica. Né? Qual seria esse teorema? Não é o caso que exista a obrigação de P e de Q e que não seja possível fazer P e Q. Né? Então, essa negação aí é fundamental. Né? Bem, agora, isso está aberto à discussão. Né? Por quê? Porque nos últimos 50 anos, né, 70 anos, muito se discutiu sobre sistemas lógicos não clássicos, né? Lógicas alternativas, né? Por exemplo, lógica fuzzy, né? E outros exemplos. E também surgiu, né, a chamada lógica paraconsistente, que é uma lógica não clássica, porque ela não assume, né, que se nós encontrarmos uma contradição num determinado sistema formal, que isso trivializa todo o sistema. Né? Então, a lógica paraconsistente, ela aceita o princípio da não contradição, né? Embora de uma forma um pouco limitada, o que significa dizer que na lógica deontica, né, poderiam ocorrer dilemas morais sem que se trivializasse aí o sistema como um todo. Né? Bem, talvez existam esses dilemas, talvez não, né? E também aqui a resolução desse tipo de problema implica uma discussão mais aprofundada, filosófica, que não faremos aqui, né, numa videoaula introdutória à ética, sobre a natureza da própria contradição. Né? De fato, né, a partir, por exemplo, do chamado paradoxo de Moore, que é o tipo de estranheza que a gente tem diante de afirmações do tipo chove, mas eu não acredito, né? Segundo o Wittgenstein, ao descobrir esse tipo de paradoxo, né, que se chama paradoxo de Moore, a gente percebe que, de fato, a não contradição tem uma natureza, né, que não é puramente formal como pensavam os lógicos clássicos.
e que nós temos que, então, dar conta do que é isso, né? Muito provavelmente é um tipo, né, de contradição, no sentido de ser uma inconsistência pragmática, né? Muito mais do que uma contradição no sentido do extremo. Agora, independentemente de como nós lidarmos com isso, né, parece que temos que resolver, né? No senso moral comum, né, as pessoas acham que, enfim, isso também tem que ser resolvido, né? Então, nós aqui teríamos que discutir se há uma resolução a isso, né? Se dilemas morais de fato existem, né? Bem, e aqui eu tenho uma posição já mais ou menos refletida sobre isso, né, pensada, e que diz que um dilema moral ele é um dilema aparente, né? Por quê? Porque é simplesmente a expressão de uma insuficiência cognitiva do sujeito. Então, um dilema moral é um problema epistêmico, em primeiro lugar. Quer dizer, é o sujeito que desconhece qual é o curso efetivo de ação, né? E assim se põe numa situação dilemática. Mas, claro, isso não significa que eu vou defender, né, de forma dogmática isso. Eu poderia continuar argumentando nessa direção, mas não vem muito o caso aqui. Por quê? Porque eu concordo com autores como Kant, por exemplo, né, que dizem que pode existir um conflito entre deveres perfeitos e imperfeitos, mas os deveres perfeitos sempre se sobrepõem aos imperfeitos, né? Então não há dilemas morais para o Kant, né? Ou discussões, por exemplo, bioéticas atuais, onde há uma tensão entre respeitar a autonomia do paciente e agir em benefício dele, etc., que são situações, né, de bioética clínica onde há essa tensão entre dois cursos de ação, mas há também formas claras de resolução dessas tensões, né? Então, nesse sentido, um dilema moral seria apenas um problema epistêmico e não um tipo de entidade que existe no mundo. Quer dizer, não existiriam dilemas morais no sentido estrito genuíno, né? Mas fica a questão, o problema é aberto e eu convido vocês a se interessarem por essas coisas, continuar a refletir e a discutir, né? Para encerrar a videoaula, eu simplesmente gostaria de apontar assim, um certo limite, né, para esse processo todo de formalização, né? A ética formal, como disse, é um domínio da metaética interessante, né, que usa os recursos da lógica para o esclarecimento da linguagem moral, né? Agora, o limite de fato, dizer que nós, quando identificamos, né, esses aspectos formais da linguagem, eu estou citando aí mais um princípio, né? Quando nós identificamos um certo princípio como formal, nós, com isso, temos um ganho de compreensão, claramente, né? Que mostra, por exemplo, até os limites e a insuficiência, né, dessa formalização. Então, por exemplo, dizer para todo agente é moralmente obrigatório não causar mais danos que benefícios, é ver que esse é um princípio formal, né? Assim como outros princípios, um que eu não mencionei é o bioético, né? Prima non nocere, que é a base da ética médica, também é um princípio puramente formal, né? Por quê? Porque não se identifica que tipo e quais são os danos que não se deve cometer, né? Agora, isso não significa dizer que não tem ganhos teóricos significativos nessa formalização, né? Então, a vantagem é que há um esclarecimento, né? Então, diante de teoremas, né, ou de proposições deônticas como essa, né, se não está proibido, então está permitido, né? Se, por exemplo, né, se caminhar na grama não está permitido, então é permitido caminhar na grama, quer dizer, essa formalização permite a gente compreender exatamente a natureza desses enunciados, desses juízos morais, né, que talvez sejam proposições em estrito senso. E a grande vantagem disso é que se permite, então, se atinge um grau de exatidão maior, né? E com isso
certas finalidades que, ao menos na filosofia analítica, são prezadas, buscadas, que é uma clareza conceitual e um certo rigor argumentativo. Tá? Bem, então, por hoje ficamos aqui. A próxima videoaula eu gostaria de continuar um pouco essa discussão a partir, né, daquele ponto levantado se um juízo moral é uma expressão de uma proposição, né, como o problema do Frege Git parece mostrar que é, ou se há uma forma de resolvermos esse problema, né, a partir de uma perspectiva não cognitivista. Então eu convido vocês para assistirem à próxima videoaula sobre problemas de epistemologia moral. Muito obrigado por hoje e até lá.